Muito prazer, meu nome é João Pedro. E meu nome é Gabriela. Nós somos secretários-gerais da 4ª CIGIG. A CIGIG é a Simulação Geopolítica do IFES Guarapari e ela nasceu com o objetivo de democratizar a geopolítica em Guarapari. Seja durante a nossa simulação oficial, que esse ano acontece no dia 27 de setembro, ou por outros meios como esse, no nosso podcast, o Xadrez Global. Exatamente. Hoje estamos aqui para introduzir uma série de vídeos feitas pela nossa comissão organizadora, os nossos diretores, que tem por objetivo explicar e conversar com os delegados que vão participar dessa quarta edição. Exatamente. Eles vão apresentar um pouco sobre a dinâmica dos seus comitês e um pouco também sobre a história que foi desenvolvida até eles, né? Seja a história da imprensa, com o nosso comitê de imprensa, a embaixada, que aí conta toda a trajetória deles até o funcionamento do comitê esse ano, ou também pelos outros comitês de mesa, né? Que são presentes, né? Tanto no passado quanto no futuro, e tem uma variação histórica muito grande. Exatamente. Temos um comitê de 1980 e que eles trabalharam, né, vamos explicar para os senhores a importância de estar de acordo com o tema, com a época ali. Temos também um comitê que começa diferente, o CSN 2001, em que a mesa diretora vai explicar para vocês também, e o CSN 2007, que é o nosso primeiro comitê próprio, é um tema diferente, um tema muito atual, por mais que seja futurista, e eles vão trabalhar, e o objetivo desses podcasts é esse, né? Desenvolver com vocês o tema. Exatamente, esperamos que seja proveitoso para vocês, seja para o entendimento melhor, para acalmar vocês também para o dia da simulação, ou também servindo como material de estudo para guiar parte da discussão dos senhores. Exatamente, esperamos vocês lá, dia 27 de setembro, na 4ª edição da CIGIG. Muito obrigado. United Airlines Flight 175, with 65 aboard, traveling at the speed of 590 miles per hour, smashes into the South Tower of the World Trade Center. Olá, senhores delegados, bem-vindos a mais uma edição do podcast da CIGIG, hoje para falar sobre o Comitê CSN 2001, o atentado às Torres Gêmeas. Meu nome é Juliette Freitas, eu sou diretora-geral do comitê. Olá, senhores delegados, meu nome é Paloma Fernanda, eu sou diretora assistente. Muito prazer, meu nome é Luca Andrade e eu sou também diretor assistente. Nesse podcast nós temos o objetivo de guiar o estudo dos senhores delegados e abranger mais as áreas do conhecimento dentro desse tema. Nós vamos começar com um tópico, o que é o CSNU. Nós chamamos de CSNU 2001, mas nós vamos entender que dentro das simulações de geopolítica nós vamos ter vários tipos de comitê. O CSNU é um deles, se trata do Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança da ONU, o CSNU, ele tem caráter mandatório. O que é isso? Esse caráter mandatório é que durante a proposta de resolução, quando a gente estiver escrevendo, vocês vão escrever com palavras que determinem mais uma ordem do que apenas uma sugestão. É realmente uma ordem, ele é realmente mandatório. Isso. Vale destacar também que o CSNU ele é o único comitê de caráter mandatório. E até por isso, uma coisa que muita gente sabe já, tem os 5 países permanentes que têm poder de veto, e isso tudo interfere no andamento do comitê em si. No CSNU, como a Júlia disse, nós vamos ter os países que vão ser fixos dentro do debate. Isso você pode acessar dentro do guia de estudos, que vai ser disponibilizado para os senhores delegados mais futuramente. Lá, além de ter esses países fixos, que a princípio vão ter um pouco mais de inclusão dentro do debate, no final do guia de estudos a gente também tem a questão do peso, que você pode analisar e é muito importante para o seu posicionamento dentro do debate. Sim, alguns países têm um peso a mais do que os outros delegados. Então, por exemplo, o CSNU, o ataque das Torres Gêmeas, tem os Estados Unidos como um peso 3, porque aconteceu justamente no território dos Estados Unidos. Então ele tem que ter uma influência maior durante o debate, então ele tem que discursar de certa forma com mais frequência no debate para fins de conquistar leis que ajudam a resolver o problema. Isso. Esse peso de cada delegação não é exatamente a importância que essa delegação tem dentro do comitê, mas sim o quanto ela vai ser chamada na discussão e o quanto a participação dela é, de modo geral, relevante para o assunto que está sendo debatido. Mas isso não impede, desculpa, Luca, mas isso não impede pesos 2 ou peso 1 aparecerem frequentemente em debates. Isso não influencia em nada. Apenas que, como a Julia disse, peso 3 aparece com mais frequência no debate porque está acontecendo ali perto deles ou é com eles, geralmente. Mas peso 1 e peso 2 é muito interessante, também aparecem com bastante frequência no debate porque incrementam e traz
mais discurso para o debate. Essa questão de peso, a gente geralmente fala entre nós que se trata de quanto nós esperamos que o delegado fale. Então, se você tem peso 3, nós vamos esperar que você se posicione mais do que um peso 2, mas isso não te prende a ser menos relevante dentro do debate. Então, é muito comum, por exemplo, também uma questão da menção honrosa ou das premiações, como que nós temos aqui o destaque, de você receber sendo uma delegação com peso menor. Isso, ok? Falando um pouco sobre, já que a gente entrou no assunto de guia de estudos, sobre os materiais de estudos, que é uma dúvida frequente para alguns delegados, né? Sobre os materiais de estudos que o comitê, por si só, oferece. Nós temos os dossiês e nós temos o guia de estudos. Para quem ainda não conhece, o guia de estudos, ele é o documento principal, que contém todas as informações, contém o contexto histórico do conflito, tudo está presente dentro desse guia de estudos. Enquanto os dossiês são documentos individuais de cada delegação, né, sejam as delegações de países, personalidades, organizações, onde vão ter informações mais específicas daquela delegação. Vale ressaltar também um assunto muito importante quando se trata de CSNU 2001 e de qualquer outro, mas nesse em específico, que as informações elas devem sempre ser, quando trazidas de forma externa, né, de outras fontes que não guia de estudo e dossiê, apuradas de forma correta para garantir que ela esteja dentro do prazo onde o comitê acontece. Por que em especial no CSNU 2001? Todo mundo já conhece muito sobre o conflito que é o atentado às Torres Gêmeas, mas a gente precisa quase que esquecer tudo que a gente sabe sobre esse assunto nesse comitê, porque ele se passa durante o ataque, durante o atentado. Então, a gente tem no guia essa informação sobre como o comitê se inicia juntamente ali com os ataques, então eles acontecem de forma simultânea. Então, todas as informações, todos os dados, documentos de trabalho que podem ser apresentados têm que ter uma data condizente com quando se faz o comitê, ou seja, coisas publicadas, escritas, até setembro de 2001, até 11 de setembro de 2001, às 8 horas, que é quando se inicia o comitê de fato. É realmente uma data limite para ser colocado, porque esses tipos de simulações é uma imersão no contexto histórico daquilo que está acontecendo. Então tem comitês que acontecem na década de 80 e tá tudo bem, lá eles não podem usar eletrônicos, por exemplo, eles têm que usar tudo manualmente, com papel e caneta, etc. Eles não podem usar notebooks, iPads, etc. Então, assim, eles têm uma imersão no comitê. E aqui no de 2001, a gente também vai ter essa imersão, só que a gente até vai conseguir usar aparelhos. A Júlia entrou nesse tópico de material de estudos, e é importante lembrar que, como nós vamos poder, os senhores vão ver mais à frente, vai ser explicado, nós podemos trazer materiais para apresentar, né? Nós podemos chamar de documentos de prova, que eles vão ser trazidos para nós. E a mesa, antes de você apresentar esse documento para os outros delegados, ela vai pegar esse documento e aprovar, vai ler e vai ver se está dentro desse período ou se pode ser um documento realmente lido. Então, se caso o senhor traga um documento que passe dessa data limite ou desse horário, porque nesse comitê é muito específico, seria 11 de setembro de 2001 até as 8h50, que foi quando aconteceu, inclusive a gente vai falar mais pra frente, quando aconteceu o ataque à primeira torre do atentado. E a partir daí começa o nosso comitê. Alguém tem mais algo a adicionar sobre os documentos? Sobre esse tópico não. Parece sobre os documentos a gente pode finalizar. Eu acho que a gente pode falar sobre o DPO também. Os senhores delegados, sempre em todas as simulações, terão que trazer um DPO. Se trata de um documento de posicionamento oficial ou um documento de posição oficial. Ele vai ser produzido por meio do material de estudo que a mesa te oferece, que a mesa vai te entregar. Então você vai receber o guia de estudos e também os dossiês, que se tratam realmente de algo mais voltado para a sua delegação. Então, se você pega, por exemplo, Estados Unidos, vai existir um dossiê pronto dos Estados Unidos, você vai ler e lá vai mostrar o seu contexto histórico, o seu posicionamento dentro do acontecimento, no caso do atentado. E a partir disso e de outras pesquisas, você consegue montar o seu documento de posição oficial. Ele também vai ser disponibilizado para vocês, um modelo pronto, para ensinar realmente como que é, porque ele segue regras muito rígidas na hora da escrita. E, bom, eu acho que no geral é isso. Sim, esse DPO ele é um documento muito importante porque é dentro dele que você vai especificar como a sua delegação vai seguir durante o debate.
Então, esse documento, ele muitas vezes vai especificar o que você espera da resolução do debate em questão, qual é o posicionamento oficial do seu país em relação a esse comitê. Então, é de suma importância, tanto para a mesa, para analisar como está sendo o seu debate, como está sendo colocado a opinião do seu país de acordo com o que foi escrito no DPO, quanto para as outras delegações, para entenderem como o seu país se posiciona diante daquela situação. Você falou que queria falar. Lembrando que o DPO ele tem que ser feito digitalmente, claro, mas trago impresso. Então ele tem que ser entregue e assinado pelo delegado. E daí vai ser entregue para a mesa no início da primeira sessão do comitê, que vai ser quando nós nos juntamos na sala, né, realmente. A mesa vai corrigir e esses DPOs vão ficar disponíveis durante toda a simulação, durante todo o dia, para que qualquer outro delegado venha e leia, para evitar, por exemplo, que eu, representando o país, fale algo que está errado, né, que saia do meu posicionamento. E se a Júlia, por exemplo, vê algo de errado que eu fiz como delegação, ela pode vir, ler o meu DPO, ver que aquilo lá está errado e mostrar para a mesa, né, e daí provavelmente apontar no discurso que aquilo não condiz com o que a delegação defende, etc. Então, no geral, sobre o DPO, sobre a documentação, acho que está tudo certo. Bom, então agora a gente vai passar um pouco realmente para falar sobre o que é o atentado, como foi. Um pouco do contexto, né? Exato. Como a Júlia disse, exige um estudo muito específico para isso e realmente uma imersão muito grande, porque a maioria das informações descobertas sobre o atentado vieram muito tempo após o ocorrido. Então, por imersão, né, para aumentar a imersão, nós temos que estudar realmente até uma área e muitas vezes esquecer de coisas que nós sabemos, informações que foram provadas. Nós temos que esquecer elas dentro da simulação. Bom, o primeiro tópico que eu anotei que seria o que levou os Estados Unidos a ser o alvo desse ataque e por que o ataque foi feito às Torres Gêmeas e não em qualquer outro lugar. Isso. Então, para a gente entender o contexto, após o atentado às Torres Gêmeas, tem um fenômeno que acontece globalmente e que eu acredito que vai ser muito discutido dentro do comitê, que antes disso não se via o terrorismo da mesma forma. Lógico que terrorismo sempre foi, sempre vai ser terrorismo, mas antes não era uma coisa tão palpável, porque depois de 2001, após o 11 de setembro, se tornou um medo global, tanto que se vocês prestarem atenção nas partes que falam sobre isso no material de estudos, a gente tem uma preocupação de diversos países em relação a esse assunto. Então, o 11 de setembro, ele desencadeou uma série de acontecimentos que são reflexos até hoje de coisas que a gente não tinha visto em tamanha proporção antes. Eu ia falar que as Torres Gêmeas eram vistas como um poder ali nos Estados Unidos. Um símbolo, né? Um símbolo de poder. Então, eu acredito que quando os terroristas pensaram em atacar justamente as torres, é porque eles sabiam que eles iam atacar um ponto que era basicamente um símbolo de poder, né? Então, acho que eles foram justamente num lugar assim, que eles pensaram que seria o lugar ideal para provocar mesmo, entendeu? Muito se fala também, hoje em dia, né, quando se fala desse assunto, sobre como, a princípio, imaginaram que havia sido um acidente, né? Quando o avião colide com a primeira torre, as pessoas pensaram que fosse um acidente porque ninguém considerou que fosse um ataque a um símbolo tão grande dos Estados Unidos. Mas quando acontece a segunda colisão, né, o ataque vence a segunda torre, eles notam que aquilo ali com certeza se tratava a um ataque terrorista. E não só depois do segundo ataque à torre, também atacaram o Pentágono, que, assim, era um símbolo, assim, dos militares. Muitos professores de geografia entendem hoje que esse atentado tinha o objetivo de atacar os 3 principais polos dos Estados Unidos, que seria o político, militar e o econômico, que eram as Torres Gêmeas. E o Pentágono como o ponto militar, né, o polo militar. E também, não lembro, foi a Casa Branca? Foi atacado algum polo político. Se não me engano, sim. Sim. Era para ter acontecido no caso, mas, por exemplo, o ataque ao Pentágono foi eles conseguiram interromper, né? O avião chegou a sair, a ser sequestrado, assim como o da primeira torre foi sequestrado. E daí, quando eles se tocaram realmente que estava acontecendo ataques aos Estados Unidos, ataque terrorista aos Estados Unidos, eles ativaram o exército e eles conseguiram interromper esse terceiro ataque, no caso. Sim.
Uma coisa muito interessante sobre essa discussão é que alguns delegados podem pensar que o que tem para ser tão discutido sobre o 11 de setembro enquanto ele acontece? Principalmente porque é um acontecimento que basicamente envolve só 2 delegações, se a gente pensar de uma forma mais restrita. Mas quem viu direitinho no material de estudos, principalmente nos dossiês, dá para notar que a gente tem várias informações que relacionam outras delegações. Então, por exemplo, como foi falado sobre o sequestro dos aviões e tal, no Canadá, o Canadá ele vai ser muito trazido para o debate por ter sido o país, né, que abrigou terroristas antes. Então, nós temos outros países também que são acusados de terem abrigado terroristas. Nós temos outras delegações que estavam passando por conflitos também militares, conflitos civis nos próprios países, alguns países que estavam lidando com ataques, com terrorismo. Então, vários outros conflitos, eles sempre são trazidos para o debate, mesmo que o foco principal seja o atentado às Torres Gêmeas. Vários outros tópicos se encaixam e pede que outras delegações venham e entrem para o debate. Como a Júlia falou, o contexto realmente não vai envolver só as 2 delegações principais, mas também vai envolver todo o Oriente Médio. Tanto que dentro do comitê vai ser uma situação muito complicada, porque ninguém pode se declarar a favor do que aconteceu. Ninguém se declara a favor do terrorismo. Mas no contexto, a maior parte do guia de estudos vai se tratar realmente dos eventos que aconteceram antes e que culminaram nesse atentado, que foram diversos conflitos que aconteceram no Oriente Médio e muitos deles patrocinados, financiados pelos Estados Unidos. E por isso gerou uma revolta muito grande. Parece opressão nos Estados Unidos. Exato. O que hoje é muito debatido sobre os Estados Unidos interferir muito na política de outros países ou realmente no que acontece em outros países. Eu posso dar um exemplo? Claro. Um exemplo claro é Israel. Israel está ali perto de outros países que têm muitos problemas com os Estados Unidos e Israel é constantemente influenciado pelos Estados Unidos. E acredito que isso até causou também uma revolta para esses outros países que estavam perto, porque os Estados Unidos têm esse caráter mesmo de influenciar países que ele é aliado. Inclusive, o dossiê traz que alguns dos líderes da Al-Qaeda antes faziam parte de organizações militares financiadas pelos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Então a gente vê que os Estados Unidos tinham um envolvimento muito grande ali dentro, no controle do conflito, mesmo entre árabes. Então os Estados Unidos tinham árabes infiltrados dentro do Oriente Médio, cuidando disso tudo. Inclusive foi um dos motivos que fez a Al-Qaeda realizar esse atentado, planejar esse atentado aos Estados Unidos, realmente com uma insatisfação, uma revolta. Né? Sim, são muitas informações, tem vários acontecimentos. É um estudo muito aprofundado. É um estudo muito aprofundado. Recomendamos, inclusive, que os senhores delegados se aprofundem o máximo possível nisso, porque coisas que aconteceram antes e estavam acontecendo ali durante... Desencadeia muitas informações. Muitas informações que vão ser muito pertinentes para o debate. Acho que a gente pode parar por aqui sobre o contexto histórico e agora a gente pode falar de um assunto que é uma dúvida muito recorrente para a maioria dos delegados, que é sobre a simulação em si. Nós sabemos que vários delegados que estarão no nosso comitê agora na CIG nunca delegaram antes e várias dúvidas podem surgir em relação a isso. Então a gente pode começar falando um pouquinho sobre como delegar, como que é o funcionamento de um comitê, etc. Quer começar falando? Pode ser. Bem, a simulação, ela acontece primeiramente, a gente tem uma agenda que a gente organiza e os delegados precisam resolver aquela agenda. Você precisa sempre pensar no seu país e como que você vai se posicionar de acordo com o DPO durante o debate. Então você tem que seguir aquela agenda. Por exemplo, dá um exemplo de primeiro tópico, Luca. O que vamos fazer com relação aos feridos? Então, o que a gente vai fazer em relação aos feridos? Eu sou Estados Unidos, eu preciso prestar algum apoio aos feridos que estão no meu país. E aí, outros países vão tentar me ajudar. Só que eu preciso trazer eles para o meu lado. Eu preciso que eles me ajudem também. Eu tenho que ter um interesse econômico, eu preciso favorecer os meus interesses.
entende? Então a gente sempre tem que discursar com o intuito de favorecer o nosso país realmente, mas sempre focar em resolver a agenda do comitê para que todos se agradem com a solução no total. Exatamente, sempre pensando que você ali como delegado está para defender o interesse do seu país, da sua delegação, mas os outros também estarão. Então não adianta você focar em discursos, em propostas que favorecerão só ao seu país, ao seu lado, sendo muito irredutível, porque você não vai chegar a lugar nenhum, porque os outros países, as outras delegações não vão estar dispostas a se aliar com você tão facilmente. Pois é, você tem que sempre tentar favorecer o seu lado, mas manter o equilíbrio, porque senão começa a favorecer só os Estados Unidos, os países árabes vão pensar, tá, mas e aquelas pessoas que você acabou fazendo um mal antes, entendeu? Na década de sei lá quantos. Eles podem comentar isso. Então você sempre tem que ficar ali com cuidado e sempre delegar muito bem, assim, saber negociar. É muito importante a gente saber também que muitas vezes nós estamos lá, mas nós temos vergonha de realmente se posicionar. Então eu sei o que a minha delegação quer, o que minha delegação iria querer dentro dessa situação, mas eu tenho medo de demonstrar isso, de defender esses interesses da minha delegação e parecer chato. Mas se você não defende realmente isso e se torna muito influenciável pela direção que o discurso está tomando, acaba que fica algo sem graça. Então, os que mais se posicionam não vão ter que fazer muito para convencer todo o resto do comitê. Então, acaba que um comitê que deveria durar um dia inteiro, acaba em pouco tempo, em 2 horas, acaba muito rápido. Sim. O envolvimento totalmente de todos os delegados, ele é muito importante, como o Luca falou, para um bom comitê, para o funcionamento de um bom comitê. Sim. Algumas pessoas acham que um comitê bom é um comitê que consegue ser resolvido muito rápido, que consegue chegar a uma conclusão muito fácil, sim, mas não é bem por aí não. Geralmente, os melhores comitês são aqueles que geram mais discussões, que geralmente alguns têm propostas de resolução enormes, porque abordam vários temas, sim, lógico, dentro da linha principal, mas que sempre tem vários desdobramentos que são muito importantes. Falando em tópico principal, eu lembrei que a Paula falou sobre agenda. Uma agenda é uma questão para a maioria das pessoas quando começa a delegar, porque ela tem vários tópicos, né? Geralmente ela tem 2 ou 3, às vezes 4 tópicos, e é uma dificuldade você se manter atento ao tópico que está sendo discutido. Em simulações, nós temos na agenda tópicos que são discutidos um de cada vez. Então, os delegados vão discursar, vão debater e vão propor uma resolução para aquele tópico que está sendo discutido, não para todos simultaneamente. Sim. Então, por exemplo, a nossa agenda contará com 3 tópicos. Os delegados vão discutir sobre o primeiro tópico, propor uma proposta de resolução, votar em cima dessa proposta e só assim se iniciará o segundo tópico. Então isso é um ponto muito importante. O que eu posso fazer para ser um delegado melhor? Se atenta ao tópico que está sendo discutido, se atenta em como você pode não fugir aquilo ali, mesmo que esteja dentro da agenda, às vezes não é o momento de tratar sobre aquilo. Sim, uma dica muito importante também para você delegado é que você participe a produzir a proposta de resolução. Como que funciona a proposta de resolução? Geralmente 1 ou 2 a 3 delegados ficam escrevendo no computador, à mão mesmo, a proposta de resolução que precisa ser apresentada à mesa. Então estamos no tópico 1 da agenda. Eu começo escrevendo a proposta de resolução para tentar resolver o comitê, porque a gente só consegue finalizar o comitê e ser dado como resolvido quando a mesa aprova a proposta de resolução. Então tem que ser uma proposta estruturada. O primeiro tópico, como o Luca tinha dado o exemplo, como que vamos fazer para ajudar os filhos? Não tem como só escrever que os Estados Unidos vai prestar apoio financeiro. Precisa ser fiscalizado. Por qual órgão que vai ser fiscalizado? Como isso vai acontecer? Quando vai ser aplicado? Vai ser só os Estados Unidos? Por que só os Estados Unidos? Tem que ser muito bem estruturado para que a mesa entenda com clareza, porque não pode ter nenhuma falha. Ainda mais que você assinou um comitê mandatório também, mas todo o comitê, a proposta de resolução precisa ser muito bem estruturada. Então participe da proposta de resolução, pesquise antes sobre órgãos que podem ajudar, tanto órgãos de caráter econômico, social, sempre para incluir esses órgãos para que fique mais, como posso dizer, mais verídico. Mais completa proposta de resolução. E daí é interessante que
a proposta de resolução, ela vai ser um documento que tem que ser muito bem feito, como a Paloma falou, e ela vai responder a perguntas que vem da agenda, né? Então, normalmente, vai ser dividido em realmente perguntas ou algo ali realmente para ser resolvido, e nós vamos escrever essa proposta. É algo muito complexo de falar, de explicar como é que é, porque realmente segue muitas regras, muitas normas específicas e que podem variar de simulação. Mas aqui em Guarapari nós vamos disponibilizar também um material que vai guiar realmente esse estudo de vocês. Seria uma proposta de resolução, um modelo pronto, assim, mais ou menos, para vocês entenderem como é que é. Porque é uma das dúvidas principais, até de gente que já delega há mais tempo e até hoje não consegue fazer. Como começar, entende? É mais ou menos Exato. complicado. Como se estrutura uma proposta Sim, de resolução. Mas durante o comitê, a gente fala muito em comitê, muitas pessoas falam que delegar é difícil. Mas uma coisa é que durante o comitê, você vai se desprendendo, você vai começando a conhecer as pessoas, você vai começando a delegar melhor, ainda mais se você estiver nervoso no começo, é normal. E isso acontece. Mas depois, durante o comitê, quando você já vai discursando, você já pegou o jeito, Acontece de uma forma muito natural. Já aconteceu isso com a gente também e deu tudo certo. São realmente muitas informações sobre como é o andamento de um comitê, como funciona, quais são as regras. Eu sei que isso é uma dúvida para a maioria das pessoas, mas, bom, não precisam se preocupar, porque sempre em todas as simulações, posso falar mais propriamente agora da próxima, que vai ser a do nosso comitê na CIG, agora no fim do mês de agosto. Os senhores delegados terão, além de todo o material de estudo prévio, terão também a MOC, que é a simulação preparatória que acontece antes da simulação oficial, terão a passagem de regras para entender direitinho todas as informações, tirar dúvidas e etc. Então, não fiquem preocupados, é algo muito leve, é só você estudar o suficiente, dar o seu melhor, se atentar a alguns detalhes que vai dar tudo certo. Eu acho que do mais é isso, por hoje é só. Foi um prazer. Muito obrigada. Tchau.